Abra a vossa Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, e versículo de número 14. Glória ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém? Obrigado, Francisco. Diz assim a palavra do Senhor. E quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Logo todos, a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo, um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaçam, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Ainda trazei-mo. E trouxei-lo. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nos expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Amém? Senhor nosso Deus, nos ajuda, Pai, desta palavra, que possamos edificar, Senhor, os corações dos teus filhos, assim como o meu, e saiamos daqui cheio da tua presença, em o nome de Jesus. O texto, irmão, é claro, a narrativa é simples, mas eu queria a atenção da igreja, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. O verso 14, irmão Vinícius vai colocar em tela, ele diz, enquanto se aproximou dos discípulos, não sei se você tem conhecimento, mas no mesmo capítulo 9, antes, Jesus, ele toma Pedro, Tiago e João, e vai a um local particular, e é conhecido o texto como a transfiguração. Então ele deixa 9 discípulos lá, pega 3 discípulos e sobe o monte. Lá ele transfigura-se, tem um momento de grande glória, mas ele dá uma ordenação aos discípulos que estão com ele, que não pode dizer nada a ninguém mesmo, a não ser quando ele já morresse e ressuscitaste. Os discípulos não entenderam, mas ocultaram como assim Cristo mandara. No versículo 14 que nós lemos, é o encontro da descida de Jesus com os 3 discípulos, com os outros discípulos. Só que quando Cristo vai se aproximando, uma multidão já está lá. Um problema surgiu e há uma discussão. Escribas, fariseus e os discípulos. Porque o pai de um menino o trouxe e os discípulos não puderam resolver o problema. Quando Cristo se aproxima, toda a multidão vendo, ficou espantada e correram para ele e o saudaram. Então eu quero hoje começar trazendo esta palavra aos irmãos, dizendo que o pai do menino
levou o menino à pessoa certa e no local certo. Mas mesmo assim, aquilo que deveria ter acontecido não aconteceu. Os discípulos que estavam lá, no nome de Jesus, usaram da autoridade que foi assim lhe repassada, mas nada aconteceu. E eles estavam no local certo e procuraram a pessoa certa. Mas não foi exercido o milagre. Quando Cristo desce do monte, é como se viesse uma nova esperança, uma nova perspectiva. Cristo desce e ele não vai ter nem com os discípulos, nem com os escribas. Ele não vai ter com a multidão. Ele vai logo perguntar o que está acontecendo. Todo mundo vem saudá-lo, todo mundo vem correndo até ele. E aí ele chega lá e diz: e aí, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? Versículo 16, e perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Por que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Qual é o problema? Nem os discípulos respondem, nem os escribas respondem, mas alguém da multidão responde. Quem é alguém? O pai do menino. O pai do menino diz assim: ei, Senhor, mestre, eu trouxe o meu filho, verso 17, que tem um espírito mudo. Eu trouxe aqui, estou trazendo ao Senhor. Eu trouxe, mas eles não puderam fazer nada. Olha o verso de número 21. E perguntou ao pai dele, 22, perdão. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruir. Então ele conta no 20, 21 e 22, o que acontece com o menino. Aí no 23 ele diz: Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa? Na parte B do 22. O senhor pode me ajudar? Porque os seus discípulos não puderam. Mas o senhor pode? Aí no verso 23, Jesus disse: se eu posso. Se eu posso. Na verdade, tu crê. Porque se você crê, verás a glória de Deus. Olha o verso 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então ele crê ou não crê? Como é isso? Eu creio, mas sou incrédulo. Eu creio, mas não creio. Então hoje eu quero trabalhar sobre isso. Hoje eu quero trabalhar sobre 3 pontos. Primeiro, a responsabilidade de crer. Segundo, crer é uma decisão. Terceiro, usando a fé que temos. Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que Deus está trabalhando neste momento, na vida dos discípulos, dos escribas, da multidão e na nossa vida. Creio que Deus há de trabalhar de uma maneira poderosa. Então, o texto é claro, a narrativa é simples. Cristo desce do monte, junta com os outros discípulos, tem uma confusão montada, um homem endemoniado, um pai traz um filho endemoniado e pede ajuda. Os discípulos não conseguiram ajudar, mas Cristo ajuda. Só que Cristo, ele começa a devolver a responsabilidade de crer. E eu quero hoje falar sobre a responsabilidade de crer. Vamos trabalhar nisso. O texto é bem taxativo quando há uma indagação no verso 24, quando ele pergunta a Jesus se Jesus pode fazer alguma coisa. E Cristo devolve a pergunta a ele: você crê? Porque se crê, verá a glória de Deus. Cristo está dizendo: eu posso todas as coisas. Mas a pergunta é: você acredita? Porque muitas vezes Deus nos dá já a direção, a palavra e a verdade, e muitas vezes nós não cremos. Muitas vezes ou duvidamos no meio do processo que o Senhor derramou sobre nós. Às vezes o Senhor diz que vai fazer, mas nós não acreditamos. A responsabilidade de crer é nossa. Coloca para mim Romanos 5 e verso 2. Se você não conseguir crer, você não consegue acessar o poder da graça. Cristo disse: eu tenho como derramar, eu tenho como fazer. Para mim nada é impossível. Mas você crê?
Porque se você crê, você verás a glória de Deus. Cristo está dizendo, eu quero fazer e posso. Mas a pergunta não sou eu, a pergunta é você. Você acredita de verdade? Você tem essa responsabilidade? Então, Romanos 5,2 diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, eu só consigo crer se eu tiver o quê? Fé. Quando eu tenho fé, eu começo a crer. Quando eu começo a crer, eu começo a acessar a graça de Deus. E a graça de Deus é quem muda todas as coisas. É quem me possibilita fazer aquilo que eu nem acredito que poderia fazer. A graça de Deus é que me motiva a continuar e a não parar. É a crer naquilo que não aconteceu, mas eu sei que vai acontecer. A fé é isto. Eu não vejo, mas eu espero. Eu não sei como, mas vai acontecer. Aí fé pequena, fé grande. Isso é outro assunto, mas a responsabilidade de acreditar nisso não é de Deus. É sua. A promessa derramada sobre a sua vida é sua. Se você vai crer nela ou não, isso depende de você. Então, quando ele pergunta, você crê, rapaz, que eu posso libertar o seu filho? A resposta é imediata. Ele diz, eu creio. Como ele criou aquela fé, como ele acreditou de verdade, eu não sei. Não sei se é a circunstância do filho, não sei se já vinha processando, não sei se já vinha ouvindo, mas a verdade é que ele creu. Ele disse, eu creio. Então libera-se a palavra de Cristo. Se crê, verá a glória de Deus. Diga comigo, eu tenho a responsabilidade de crer. Coloca para mim Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. A Bíblia diz assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Conhecemos a história. Está sendo libertado o povo do Egito. Faraó mandou ir embora mesmo, mas no meio do caminho ele se arrepende, monta um exército e vem atrás do povo de Deus. Atrás, povo de Deus, colunas dos lados, montanhas e o mar à frente. Não tem o que fazer. Moisés começa a fazer o quê? Clamar. Senhor, e agora, meu Deus, o que é que vai ser de nós? E agora, para onde é que nós vamos? Como é, Deus? Aí eles, por que clamas a mim? Ora, eu fosse... Todo mundo tem vontade de responder essa pergunta. Eu vou clamar a quem, Jesus? Só que a grande verdade é que a palavra já tinha sido, irmã Maria de Jesus, liberada. A palavra de libertação tinha sido entregue. Cristo disse, eu vou libertar o meu povo através das tuas mãos, ó Moisés. Então a palavra já tinha sido dada. A responsabilidade de crer era de Moisés. De acreditar. Quando Cristo libera uma palavra sobre a nossa vida, nós temos a responsabilidade de acreditar naquela promessa. Depende da gente. Ele disse, não clama a mim não, meu filho, diga ao povo que marche. Eu já fiz todas as coisas. Logicamente, irmão, que seria mais fácil quando ele chegasse na beira da praia, antes de ele orar, já o mar se abrir e disse, é por aqui o negócio. Mas é nesse momento que nós temos que exercer algo chamado fé. Eu sei que vai abrir, mesmo eu vendo fechado. Eu sei que vai chegar, mesmo eu não sabendo por onde. Eu sei que vai dar certo, só não sei como. Usar a fé, irmão, baseado no que Cristo liberou para nós, é responsabilidade de crença. Moisés estava vendo o mar fechado. E de fato, irmãos, não é uma situação tão fácil. Exercer a fé em algo menor pode ser até mais vantajoso, também difícil. Mas exercer a fé no meio de 600 mil pessoas, aonde você está à beira da morte, sofrido, sai no meio do deserto e encontra o mar à frente, com certeza nós todos iríamos clamar ao Senhor. Deus, e agora? Disse, como é a história, Moisés? Diga ao povo que marche. Eu não já liberei a palavra? Eu não já mandei a palavra sobre a tua vida? Eu não já disse que ia fazer? Então usa a sua fé. Diga para o seu irmão, você tem
a responsabilidade de crer. Amém? Abra para mim aí Marcos capítulo 4 e verso 40. Aqui é o momento da grande tempestade. Amém, irmãos? A passagem conhecida. É o momento em que o mar se agita, Jesus está dormindo, e aí ele se levanta e diz: por que vocês têm? Porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé. Há uma pergunta de Cristo nesse momento. Porque Cristo tinha liberado uma palavra: passemos para o outro lado. A palavra tinha sido liberada. Então, com certeza, eles iam chegar do outro lado. Agora, no meio do percurso, do processo da vida, ninguém espera por tempestades. Sabemos que ela vai vir. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, quando passares, não se passares, mas quando passares, você vai passar. Mas não tem problema. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Porque nós sabemos que a palavra foi liberada. Qual é a palavra que Deus liberou para nós? Que nós iremos encontrar com Ele nos ares. Foi Cristo que liberou isso sobre a minha vida, Vinícius. Que está preparando a minha casa e a minha morada. Que Ele disse que viria me buscar. Não foi o irmão Raimundo Bento que falou. Não foi as jovens. E nem o meu copastor. Foi o próprio Senhor pela palavra que liberou uma promessa para o meu coração. Se eu creio, eu provarei destas coisas. E eu acredito. No meio da tempestade, o que não pode faltar a mim é fé. Para continuar acreditando. Senão as tempestades que me cercam irão me paralisar. Então a pergunta é: você tem fé? Mas que fé é essa? Que fé é essa, irmãos? Porque alguns não entendem como isso funciona. Mas nós temos a responsabilidade de crer. Você tem que crer. E eu não estou tratando aqui sobre nível ou medida de crença, ser maior ou menor. Você tem que crer. Não importa se Raimundo crer mais do que eu tenho que crer também. Não importa se a fé do Tiago é maior do que a minha fé, eu tenho que ter fé também. Nós vamos já chegar nisso. Coloca para mim Atos capítulo 3. Nós vamos hoje trabalhar sobre responsabilidade de crer. Preste atenção. Em Atos 3 e no verso de número 12, nós vamos ler 12, 13, 14, 15 e 16. Mas bota no 12 para mim, só o 12 e depois o 16 para a gente ficar. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O processo aqui é simples. Eles vão subindo para a oração, tem um coxo lá, aleijado de nascença. Ele diz: eu não tenho nada, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Fica de pé e anda. O nome que é sobre todo nome. O nome que manda em todas as coisas. Quando eles fazem isso, cria-se no meio deles um alvoroço, achando que deles partiu tal poder. Que de nós emanou tamanha glória. E fica nítido isso, que a responsabilidade de crer é tanta nossa, que o poder que emerge sobre nós, que sai através de nós, não é nosso, mas é do nome de Jesus. Nós somos de fato o canal. Nós só precisamos acreditar e ser o ponto de ligação dos céus com a terra, o porta-voz de Cristo neste lugar. A ponte em quem vai ligar o céu àqueles que necessitam. Como disse Cristo Jesus, nós somos o sal e a luz desta terra, o que faz a diferença, a que faz todo o sentido das coisas, que dá sabor aonde não tem sabor e que ilumina aonde está escuro. Somos nós. Então Pedro disse: eu não tenho nada não, meu filho. Bota o 16 para mim. Eu não venha para mim com esse negócio não. Não foi eu, foi no nome. Ele disse: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verdes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ele diz: olha, esta fé não é minha,
mas eu acredito nela. Esta fé é no nome de Jesus. Este poder que deu saúde a ele vem através de Cristo. E eu acredito. Responsabilidade de crer. Quando nós cremos, as coisas acontecem. Não é que vamos fazer, mas Ele vai fazer porque nós cremos. Quem está entendendo, diga amém. Coloca para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu quero que você entenda, vou mastigar esse assunto hoje aqui com você, para a gente chegar no ponto crucial. Eu preciso disso para terminar isto. E saímos daqui tomando posse de algo que podemos fazer e não estamos fazendo. Não porque nós somos, mas porque Ele é em nós. Atos 14 é o momento em que Ele vai curar aquele cego. Perguntam quem pecou e tal, aí Ele manda, cospe no lodo, faz lá, manda lavar no tanque Siloé. Coloca para mim o versículo 8 para mim. No versículo 8, ele dizia, estava sentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. 9. Este ouviu falar, Paulo, que fixando ele os olhos, e vendo, perdão, é o outro texto aqui, e vendo que tinha fé para ser curado. Coloca aí o verso 9. Disse em voz alta. O verso 9. É o 9 aí? 9. Então 9 já? 10. Disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então volta aí o 8 para mim. O 9, perdão. Volta o 9. Isso. Este ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Então Paulo está lá ministrando sobre poder, sobre graça, né? E quando ele olha para este homem, ele percebe que ele tem um quê? Fé para ser. De quem era a fé? Do rapaz. Mas em quem? Em Cristo. Responsabilidade de crer. Não é que Deus não possa fazer por si mesmo. Ele pode, irmãos. De fato Ele pode. Mas Ele nos convida a participar. Ele nos convida a sermos coadjuvantes desta obra. Antes, como foi citado, Moisés já podia ter chegado e o mar já estar aberto. Mas Ele convida a crer. Ele convida a andar. E há uma decisão tomada por Moisés de acreditar de tal forma que ele segue. Então, se eu tenho a responsabilidade de crer, eu tenho que tomar uma decisão de acreditar. Porque além de ter uma responsabilidade de crer, eu preciso agir da forma que eu creio. E aqui mora o grande problema da igreja. É Deus dizendo, você precisa ir, e você fica orando. Será que é para eu ir? Eu não estou sentindo. Quando eu sentir, eu vou. E crer, irmãos, não é sentir. Não é sentimento. Crer é decisão. Agora, depois que você decide, você acredita e você sente. Então, eu não preciso sentir para fazer. Eu faço para sentir. Eu creio. Eu acredito. Eu tomo uma decisão. Então, se primeiro eu tenho uma responsabilidade, baseado neste texto, porque qual é o texto que nós estamos lendo? É de um homem que chega e diz, Jesus, e aí? O Senhor pode fazer alguma coisa? Diz, você crê? Disse, creio. Responsabilidade de crer não era de Cristo, era do pai do menino, amém? E aí ele toma uma decisão. Qual é a decisão que ele toma? De acreditar. De tal forma que ele se direciona e professa o que ele está acreditando. Se eu creio, e eu digo a todos que creio, e eu entrego esse menino em tuas mãos. Está aqui ele. Faça alguma coisa. Tenha compaixão. Tenha misericórdia. Então ele toma uma decisão de levar o menino no local certo, à pessoa certa, porque ele crê. Então, crer é decisão. Como assim, pastor? Coloca para mim aí, se já saímos da responsabilidade de crer, agora vamos crer uma decisão. Coloca para mim, por gentileza, Marcos capítulo 5, verso 36.
Marcos capítulo 5, verso 36, fala sobre a filha de Jairo. Eu tenho até um testemunho muito forte sobre isso. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Qual é a situação? Jairo procura Jesus porque a filha está moribunda, quase à morte. No processo da ida da casa de Jairo, alguém chega para interromper o processo da caminhada. Quem foi? Quem foi? A mulher do fluxo de sangue. Quando ele termina de derramar a virtude sobre ela, tem um tempo ali, chega alguém, comunica: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Então o processo se agravou, porque antes era só uma cura, agora tem que ressuscitar. Só que a palavra liberada por Cristo foi a mesma, de ir resolver o problema. Não importa se o problema é cura ou ressuscitação, se ele disse que resolvia, ele resolve. E é isso que me anima em Jairo, porque Cristo dá uma ordenação clara: você não pode ter medo, porque quando você tem medo, você tem ausência de fé. Quando você tem fé, você tem ausência de medo. Se eu tenho fé, eu não tenho medo. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. Todos nós sabemos que Pedro afundou porque ele teve o quê? Medo. Mas enquanto teve fé, ele andou. Quando eu começo a ter medo, eu não tenho fé. Quando eu começo a ter fé, eu não tenho medo. Eu tomo a decisão e eu faço. Então Cristo libera: meu filho, você não pode ter medo. Você tem que crer. Você pode crer. Aí ele toma a decisão de quê? De acreditar. Ele decide acreditar. E não importa se o processo se agravou. E é isso que eu quero trazer para a igreja hoje. Eu tenho a responsabilidade de acreditar e a decisão de crer. E tomar a ação envolvida naquilo que eu creio. Então, se eu creio, eu ajo como tal. Se eu creio, eu correspondo àquilo que está sobre a minha vida, sobre a promessa que foi derramada, e assim eu prossigo. Então preste atenção. Ele disse: não temas, crê somente. E ele creu. Bota o verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então Cristo seleciona os seus, entra na casa e faz o milagre, por uma decisão do nosso irmão chamado Jairo. Quem pode dizer amém por isso? Aleluia. Coloca para mim Evangelho de João, capítulo 9, verso 35 e verso 38. Glória ao Senhor. Evangelho de João 9, 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado, e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Olha como isso aqui é interessante. Jesus cura este homem numa cegueira, é onde ele realmente unta lá, ele limpa os olhos do cego, ele lava no tanque Siloé. Tem um grande problema ali, eclesiástico, religioso, e começam a perguntar, chama os pais, aquele negócio. Ele nunca tinha visto ninguém, nunca, mas quando Cristo o liberta da cegueira, o cura, depois que ele passa todo o processo de indagação, de questionamento, ele é tomado à parte por Cristo, depois sai da sinagoga, e há uma conversa com ele, de Jesus com este homem que não é mais cego. Volta lá, o verso 35. Jesus ouviu que eu tinha expulsado da sinagoga, tiraram ele de lá, e aí Jesus vai ter um encontro com ele. Aí diz: e aí, tu crê no Filho de Deus? Porque até então, se você for acompanhar o texto, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver que quem conversa com ele, pergunta: quem lhe curou? Ele disse: um tal de Jesus. Um tal de Jesus me curou. E aí Jesus chega e diz: e você crê no Filho de Deus? Ele disse: eu creio. Bota lá o verso 38. Ele disse: eu creio. E quando ele disse: eu creio, o que é que ele fez? Ele já sabia que era ele. Ele o adorou. Uma decisão de crer. Ele não somente, louvado seja o nome do Senhor, ele não somente creu, ele agiu. Ele sabia tanto, mesmo sem ter visto, sem saber, ele sabia ali por alguma coisa, que nós sabemos também, por essa mesma coisa,
que Cristo é o nosso Senhor, o Espírito Santo do nosso Pai, que está em nós. Aleluia. A decisão de crer nunca sempre foi fácil. Nunca, irmãos. Até porque tem provas em nossa vida que nos trava. Nos traz dificuldade de acreditar. Todos nós que estamos aqui temos promessas bíblicas e pessoais. Promessas de ministérios, promessas de trabalhos, promessas de portas abertas, promessa de vida eterna. A responsabilidade de crer nisso é nossa. A decisão de tomar uma fé nesse sentido também é nossa. Mas o processo em que estamos inseridos nunca foi fácil. Nunca foi e nunca vai ser. É por isso que no processo da caminhada vamos ser guerreados, travados, vamos chorar, vamos ficar em dúvidas, vamos perguntar quando vai ser, vamos ficar às vezes incrédulos, com dificuldade de acreditar, com dificuldade de esperar. Mas a palavra foi lançada. As promessas da Bíblia são para nós, que cremos. O resultado é para nós, que acreditamos. E a responsabilidade de crer nisso é nossa. E a decisão de tomar uma fé nesse sentido também é nossa. É a nossa contrapartida. É a nossa contribuição. Então, veja aqui comigo. Por que eu digo que é difícil a gente conseguir fazer isso no meio do processo dolorido? Quando Noemi foi profetizada que ia nascer, que Ana estava grávida, o profeta que profetizou que Ana estava grávida de Noemi, essa que está barulhando e vai ficar de castigo depois, ele disse que Ana estava grávida e disse que quando essa criança andasse, nós iríamos ser transferidos. E deu um tempo, 2 anos. De fato, foi dentro dos 2 anos. A criança andou, terminei a congregação e nós saímos. Mas houve um processo no nascimento dela, que ela já estava internada, e a médica, ela me desacreditou. Ela disse que a criança era mais grave. Disse, papai, não vou mentir para você não, sua filha é a mais grave aqui da UTI. E olha que tem gente sem perna e sem braço lá. E aí eu sorri, amém, vai dar certo, aquele vai dar certo sem dar certo. Aquela frase sem efeito. E nesse dia tinha um culto campal. E do meu lado estava sentado um diácono, que hoje é presbítero, chamado Maicon, um que chorou muito aqui na minha posse. E nós conversando, e ele, tá tudo bem, pastor? Eu tinha vindo, deixei a Ana em Sobral nesse dia, e eu fui para o culto. Eu estava indo e vindo todo dia. Nesse dia ela ficou para dormir na casa das mulheres lá, das mães, não sei como é que chama lá, e eu vim para o culto. Eu, não, está tudo bem, nós montando as coisas do culto campal, mas eu estava desacreditado. Quando ele disse, como é que está, Noemi? Eu disse, Deus fazendo ou não? O Senhor, meu Deus, ele disse, fazendo ou não? Não, pastor Neto, você está equivocado. Eu estava no dia da profecia, eu ouvi, quando Deus disse que essa criança ia andar. Você não lembra? E eu me enchi de fé. Eu disse, eu lembro. Minha filha vai andar. No processo da liberação do milagre, irmãos, nós crermos de verdade na promessa não é fácil. Nós esquecemos do que Deus liberou sobre nós. Então olha para cá, igreja. O Senhor derramou sobre esta casa promessas. Sobre a tua vida, promessas. Palavras liberadas que às vezes vai demorar um tempo para acontecer. Talvez anos, talvez 6 meses, talvez mais do que isso. Mas a promessa ela foi liberada e você tem a responsabilidade de crer. E porque você crê, você tem que tomar decisão baseada no que você acredita, que é na promessa de Deus. E não importa se hoje estamos inseridos em um vendaval, em um temporal. Nós não podemos perder o foco que quem liberou a palavra é fiel para cumpri-la. Mesmo que a gente não veja saída. Mesmo que sejamos cegos como este homem. Mas quando encontrou com Cristo, a primeira coisa que ele fez foi adorar ao Senhor. Porque ele acreditou. Então, se eu tenho a responsabilidade de crer, e tenho que tomar uma decisão de crer, eu preciso usar o pouco da minha fé para aumentar a minha incredulidade. E aqui que eu quero finalizar, mas nós vamos nos envolver nisso.
porque eu queria chegar muito nesse tópico, para a gente trabalhar ao final de tudo, o que nós temos. Eu queria que você olhasse para você mesmo aí, e perguntasse a você mesmo, se você fosse medir a sua fé, que tamanho de 0 a 10 você daria? Que tamanho nós daremos à nossa fé? Porque o texto é claro, quando no verso 24, coloca para mim, Vinícius, por favor, Marcos 9, verso 24. O texto é evidente quando ele diz assim, eu creio, mas eu preciso que o Senhor ajude no que eu não creio. Eu creio, mas eu preciso de um pouco mais. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho o meu copo de água aqui, cheio. O Senhor precisa completar. Eu tenho fé. Eu só não tenho tanta fé. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu acredito que o Senhor pode. Eu só não acredito como o Senhor vai fazer. Eu não tenho fé para tudo isso. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu creio. Eu estou meio cheio ou meio vazio. A decisão é sua. Mas Cristo, Ele pode terminar de encher. Então ele começa dizendo, você pode me ajudar, porque eu creio. Mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda onde eu não consigo ver. Ajuda onde eu não consigo tocar. Mas eu acredito, eu tenho uma responsabilidade de crer. Eu só não sei como é que vai chegar, Senhor. Eu não sei quando. E as lutas da vida, elas me machucam. Elas tiram o foco de mim. As situações que eu estou aparentemente inserido são difíceis de acreditar. Mas eu creio, e estou aqui hoje tomando a decisão de fé, de vir orar, de louvar. Eu creio que o Senhor pode salvar o meu marido, eu creio que o Senhor pode curar o meu pai, eu creio que o Senhor pode curar a minha esposa, eu creio que o Senhor pode curar a minha vida. Pai, eu só não sei como, mas eu tomei uma decisão hoje de vir a esta casa para receber. Eu só não sei como é que o Senhor vai abrir outra porta. Eu quero outra porta, Senhor, para meu esposo, para minha esposa, para mim mesmo. Agora eu só não sei como, mas eu creio. É isso que está acontecendo aqui. Ele diz, eu creio, mas eu preciso de ajuda. Preste atenção comigo nisso. Isso aqui como é poderoso, irmão. Você lembra de Pedro andando sobre as águas, não lembra? Está lá em Mateus 14, 30. Coloca aí para mim. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro, ele começa um processo de unificação pela fé com Deus. Ele salta no meio de uma tempestade. Eu sempre digo que seria mais fácil se Cristo já tivesse parado a tempestade quando ele estava no barco. Ele teria saltado mais rápido. Não teria o problema do medo e não teria afundado. Mas quando ele chega até lá, que ele começa a afundar, Pedro poderia claramente voltar nadando. Ele era um excelente nadador. Se eu ler João 21, você vai ver que Pedro salta do barco e vai ter com Cristo a nado na praia. Só que Pedro diz, eu não quero abortar esse processo de comunhão com o Senhor. Eu vim andando e eu quero voltar andando. Eu provei desta experiência e eu não quero perder por nada. Pai, a minha fé só chegou até aqui. Ajuda na minha incredulidade, me leva de volta. É isso que está acontecendo aqui. Se a minha fé me fez trazer esse meu filho até o Senhor Jesus, eu estou no lugar certo, com a pessoa certa. Ajuda no resto que falta, na minha incredulidade. Quem está entendendo isso, diga amém. Então Pedro, ele vai num processo, ele diz, eu fui num processo, e eu quero voltar no mesmo processo. O Senhor pode me salvar. Cristo estende a mão e o tira de lá. E ele volta dentro da tempestade, caminhando com Cristo até o barco. Ele anda na tempestade na ida, e ele volta à tempestade também até o barco. Ele anda na volta e ele anda na ida. Ele anda 2 vezes sobre as águas. Uma sozinho e a outra com Cristo. Com Cristo não teve afundamento mais. Com Cristo não teve mais medo. Com Cristo à distância, sentiu medo e teve dificuldades. É como um culto como este. Você vem hoje, diz, eu creio. Eu entendi hoje que a minha responsabilidade é crer. Aí você foca o objetivo. Toma a decisão. Salta do barco e vai na cara e na coragem. Pega o caminho da vitória. Só que Cristo está lá dizendo, vem. No processo você com certeza esfria. Não consegue manter.
E é aí que você grita: Senhor, não quero abandonar o processo. Eu acredito, me socorre. E o processo é renovado. E você começa a crer novamente e tomar uma decisão de fé, mesmo na sua incredulidade. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Romanos 10 e verso 17. Eu sei que depende da gente, irmãos, o aumentar desta fé. Porque é claro o texto quando ele diz que eu não tenho fé para tanta coisa, mas eu tenho fé. Romanos 12 vai dizer, no versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele está dizendo que a fé é aumentada quando eu começo a meditar na palavra do Senhor. Então, naquele momento, aquele homem não tinha a fé necessária, nem os seus discípulos. A narrativa que diz que precisa de jejum e oração, porque é uma casta, não é porque ele vai ser expulso com jejum e oração, é porque com jejum e oração eu aumento a minha fé. Quando eu aumento o jejum, quando eu aumento a oração, quando eu leio a palavra, como eu dedico, eu aumento a minha fé. E eu crio o poder necessário através de Cristo, no nome dele, de expulsar qualquer coisa. Porque sobre o nome dele tem toda a autoridade. Tudo se curva, tudo se dobra ao nome do Senhor. O processo de aumentar a minha fé é que é evidente que tem que acontecer. Como é que faz isso? Romanos 10 e 17, ele dá uma das ênfases, um dos critérios. Ele diz, é preciso escutar, é preciso ouvir, é preciso meditar na minha palavra. Amém? Segundo ponto para aumentar a fé. Coloca Judas, versículo 20, que não tem capítulo. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se eu, ao ouvir a palavra, aumento a minha fé, também dobrando os meus joelhos e orando em Espírito, a minha fé também é aumentada. Nós temos um processo de entendimento, às vezes, errado. Coloca Lucas 17, 3, por favor. Estou já terminando. Por que eu estou dando referência tantas hoje, irmãos? Para você entender que isso é nosso. Deus deu para a gente. Está na palavra. Precisamos exercer isto, se nós quisermos ver a glória de Deus. Entendemos que sem fé ninguém agrada o Senhor. Sem fé é impossível vê-lo. A fé é o único meio que nos leva até a presença de Cristo. Quando começamos a ler a palavra, percebemos que a incredulidade aborrece ao Senhor. Eu percebo quando eu li em Marcos, não lembro se foi o 3 ou 4, mas eu lendo lá, ele diz, eu não pude fazer mais coisas por conta da vossa incredulidade. Se os sinais que foram feitos aqui fizessem Sodoma e Gomorra, todo mundo teria se salvado. Depois diz, o profeta não tem honra na casa. Em casa, ninguém respeita, ninguém acredita. Esse não é o filho de José, o carpinteiro, e os seus irmãos e as suas irmãs. Se por um lado a fé agrada a Deus, por outro lado a incredulidade o aborrece. E para eu sair da incredulidade, eu preciso de ajuda. E como é que eu supero aquilo que eu não acredito? Aumentando a minha fé. O texto de Lucas 17, 3, ele fala sobre um momento em que vai ter um grande aumento de fé para que eles possam processar algo muito difícil em nossa vida. Os discípulos já tinham visto muitos milagres, muitos sinais, mas aí Cristo lhes convida a perdoar. Aí ele diz assim, olhai por nós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Ele passa o versículo. Bota o 6 aí para mim. Disseram-lhe então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a... Cristo disse, você tem que perdoar. 70 vezes 7. Perdoe de novo. Ele disse, Senhor, para parar vento e mar nós já vimos, curar cego, os ouvidos aí abrir, coxo andar. Agora,
para perdoar, Senhor. Esses cabras estão nos perseguindo, nos matando. Tem que perdoar. Ele diz, pois aumenta a nossa fé. A nossa fé não é somente para alcançar o alcançável, aquilo que Deus prometeu, que eu não consigo ver, eu não sei onde está as promessas. A nossa fé também é para viver no presente século, em harmonia com os nossos irmãos. E quando nós não perdoamos, irmãos, nós estamos sendo claramente incrédulos, sem fé. Nesse mesmo texto, a referência aqui, nós temos a fé como um grão de mostarda. Aí alguém dá ênfase, dizendo que esse grão de mostarda, coloquei em Mateus 17, 20, deixa eu tirar essa referência, a mesma referência do outro. Mateus 17, 20. Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí alguém pega a fé e compara, irmãos, você precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo, se você tiver a fé como essa semente, e plantar ela vai germinar, ela vai crescer, e vai aumentar. E o que é pequeno deixa de ser pequena. E vai se tornar algo grande, de tal forma que você clamará a montes, e eles passarão daqui para lá. É preciso crer, ter a atitude de fato de fé, mas eu preciso entender que eu tenho pontos na minha caminhada que são pontos de incredulidade. E aí é neste momento que eu peço socorro a Ele, Pai, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Aí como é que Deus ajuda na minha incredulidade? Aí eu começo a ouvir, eu começo a orar em espírito, e eu começo a plantar. Quando eu começo a ouvir, quando eu começo a orar, e eu começo a plantar, a minha fé, que é tão pequena, ela começa a germinar. O escritor de Romanos, Paulo, diz que nós recebemos medidas de fé. Então ela vai aumentando a cada processo de evolução minha para com Deus. E aquilo que parecia impossível para muitos, para mim não é mais. Quando eu chamo alguém para ser curado, eu oro e eu creio que vai ser curado, enquanto outros não acreditam, porque a minha medida de fé, ela foi aumentada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, se eu preciso, aleluia, de responsabilidade de crer como decisão, e usar a minha pouca fé, para que Deus possa agir na minha vida, eu vou usar. Então hoje eu quero que vocês analisem a medida da fé que vocês já têm. O processo. Aonde você quer chegar? O que Deus já falou contigo? O que você almeja para este reino? Porque o almejar não é para você. Por exemplo, o Hanson, ele é atleta, corre. Aí vamos dizer que ele tem um sonho de ganhar a maratona. São Silvestre. Vamos lá. Mas para o reino, o que isso traria de benefício? Porque quando você sonha pelo reino, os seus sonhos também são alcançados. Quando você sonha para você mesmo, o reino é colocado de lado. Eu não estou dizendo para você não sonhar na sua profissão. Eu não estou dizendo para você não sonhar e não lutar por aquilo que você deseja, circularmente, temporariamente. Mas a Bíblia diz que nós não precisamos, Daniel, acumular. Precisamos ter, mas não acumule. Não acumule tesouros na terra. Você pode ter tesouros, mas não acúmulos. O que é isso, pastor? Ele está dizendo que quando você recebe os tesouros, você dá continuidade a eles. É como um rio. É você recebendo os tesouros e repassando. Recebendo e repassando. E outros recebendo e repassando também. E naquele momento você começa a ter prosperidade. Porque você recebe muitos recursos, muitas bênçãos, e você repassa também as bênçãos. E ela vai fazendo um ciclo. E deságua ali, deságua aqui, deságua aqui, deságua aqui, abençoa ali. Então o processo de receber o que nós precisamos de Cristo, nunca é em prol de nós mesmos, sempre é em prol do reino. Ou em prol de alguém para o crescimento do reino.
ou de alguma coisa para o crescimento do reino. Esse é o segredo de alcançar as promessas do Senhor. E Deus olhar para dentro de nós e dizer assim, opa, quer ganhar São Silvestre, Hanson? Busca a minha face. Ora, busca a minha presença. Eu vejo o desejo do teu coração e concederei. Darei forças às carnes que não têm. Colocarei força nos nervos. Colocarei disposição mental. Darei força física que tu nunca teve. Os teus passos serão mais alargados. Aonde tu não pode ir, eu irei por ti. Oras a mim. E essa incredulidade de achar que não consegue, não pode, eu converterei em sucesso. Quando o projeto é o crescimento do reino. Quando eu aumento a minha fé orando, quando eu aumento a minha fé ouvindo, quando eu aumento a minha fé plantando, a minha incredulidade vai sendo aniquilada. E eu consigo avançar. Então hoje eu não sei aonde está a sua incredulidade. Se numa porta que não abre, se no ministério que não avança, se numa esposa que não chega. Eu não sei onde está a sua incredulidade. Mas hoje Deus disse, meu filho, tome uma decisão de fé. Se está vendo um mar fechado, não tem problema, continue andando. Se está afundando, continue clamando. Tome decisões de fé. Tenha a responsabilidade de crer. E Deus fará o processo da incredulidade em crença, aumentando a sua fé. Quem pode dizer amém por isto? Diga comigo, eu tenho a responsabilidade de acreditar. É sim. Nós temos que acreditar, irmãos. Nós temos que acreditar, de verdade. Vamos ficar de pé. Eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Eu quero que você crie expectativas naquilo que o Senhor já projetou para a tua vida. Seja pessoalmente, ou seja eternamente. Talvez alguém que esteja aqui não tenha uma declaração ministerial, profética, de onde vai chegar, de onde vai ser usado. Mas tem com certeza já uma profecia liberada sobre vida eterna através de Cristo Jesus. Também tem uma palavra liberada dizendo que Deus te honrará quando você o honra. Também tem palavras liberadas dizendo que Deus vai te abençoar quando você de fato obedece. A promessa da palavra de Deus é para nós que cremos. E ela há de cumprir. As promessas pessoais e individuais que o Senhor faz em nossa vida também irá cumprir. Mas essas precisam mais ainda da nossa fé. Como eu li em Romanos 5 e 2, porque sem fé nós não temos acesso à graça. Quando eu exerço a minha fé, eu consigo acessar o poder de Deus sobre a minha vida. Quando eu coloco a fé em ação, Deus manifesta na minha vida e na minha casa. Senhor, a minha fé é pequena, pastor. Não tem problema. Hoje nós aprendemos a aumentar a fé, orando em espírito, como fala Judas, com o Senhor, investindo tempo aos pés do Senhor. Aonde você quer chegar? De fato, o que você precisa acreditar? Quantas horas você tem se dedicado ao Senhor em oração? Quantos minutos, pelo menos, de joelhos ao Senhor, clamando a Ele, acreditando de verdade nesta possibilidade? O Senhor liberou sobre nós uma promessa. Senhor, eu creio. Tomarei decisões como alguém que crê. E orarei. E plantarei. E esperarei. Ouvindo a tua verdade. E crescendo na tua presença. Quando nós falamos sobre responsabilidade. Sobre decisão. E sobre aumentar a nossa fé. Precisamos agir como isso que pregamos. Se nós não agirmos, serão só palavras. E nós não conseguiremos avançar. A responsabilidade é da igreja. A decisão é sua. O aumento da fé é possível quando você coloca Deus como prioridade na sua vida. Quem pode dizer amém por isto? Glória ao Senhor por todas estas coisas. Nós vamos orar ao nosso Deus, dizendo, Senhor, aumenta-nos a nossa fé, para que eu continue acreditando na promessa liberada sobre a minha vida,
para que eu possa acreditar na intercessão que agora eu irei fazer, para que eu possa crer, Senhor, de verdade, no milagre que eu preciso que aconteça, para que eu possa acreditar na salvação da minha família, para que eu possa acreditar, ó Pai, de verdade, ó Senhor, na conversão de todo este moraújo, para que eu possa acreditar, meu Pai, que a porta há de se abrir, aonde nem sequer eu sei onde vai abrir. Aumenta, Senhor, a minha fé, trabalha a minha incredulidade, e que eu possa, meu Pai, esperar do Senhor o preenchimento completo deste vaso que está meio cheio, mas que vai sair daqui transbordante, através da fé em Cristo Jesus. Pai de infinita bondade, nós te louvamos e agradecemos, Senhor. Nos lançamos aos teus pés, ó Cristo, e assim como este pai de família que levou o filho até ti, ó Pai, Deus, ao local certo, a pessoa certa, clamando, dizendo, eu creio, mas tem coisas que eu não creio. Eu creio, Senhor, mas não o suficiente. Mas eu estou aqui, Senhor. Assim também somos nós, ó Pai. Nós também acreditamos, tomamos uma decisão e viemos até a tua casa. É bem verdade, Pai, que nós não sabemos como é que vai ser. Tem hora que ficamos duvidosos. Oh Deus, como é que vai ser, meu Pai? Nos ajuda! Mas nós cremos. Nós acreditamos que o que nós não podemos fazer, o Senhor há de fazer. Mas esta noite eu venho clamar a Ti, meu Pai, não pela nossa incredulidade não acreditarmos, mas para o Senhor transformar aquilo que não cremos, naquilo que cremos, naquilo, meu Pai, que não sabemos, naquilo que sabemos, e aguardar das tuas mãos. Senhor Deus, lança sobre o teu povo medidas de fé. Receba fé, receba fé, receba fé, receba fé. E hoje seja um ministro de Deus, seja um profeta do Senhor. Declare na casa, na família. Ei, seja uma mulher de Deus. Interceda agora, interceda agora, interceda agora. Use da fé. Oh, Jesus, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ensina a decidirmos, meu Pai, em direção a Ti. Assim louvamos e cremos e aguardamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Alguém nosso meu quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Dizer, pastor, eu preciso da reconciliação com Cristo. E eu preciso aumentar a minha fé. Todo mundo bem? Graças a amanhã, nossa Santa Ceia, estará pregando a palavra do pastor Marcos, da cidade da Arapá, um instrumento nas mãos de Deus. Também estará conosco o pastor Eliezer, da Santa Luzia de Tianguá. Também estará conosco o pastor Jonathan, do distrito do Baúna, lá perto de Frecheirinha. Vai ser bênção. Quero convidar toda a igreja a estar presente, a cantarmos pelo sangue, porque foi por ele que fomos libertos, transformados e resgatados. Dedique a sua vida a Cristo, louve a Ele, ore, e Deus com certeza fortalecerá o teu coração. Os teus sonhos, que sejam os sonhos de Deus, e Deus te honrará nesta terra, e todos verão a glória do Senhor sobre a tua vida. O processo não é para te matar, é para te fortalecer. Não permita que as águas deste mundo entre na vossa embarcação que é santa, consagrada, com propósito de navegação. Não permita que o mundo vos inunde, mas que você navegue sobre este mundo, sendo luz e sal desta terra. Como fala a oração sacerdotal de Cristo em João 17, Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que neste mundo possamos exercer o processo e o propósito de Deus, que é raiar a luz do Senhor e salgar, colocar tempero nesta terra. Que Deus em Cristo abençoe, que possamos ser fortalecidos através de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E quem tem fé, diga amém. Que Deus em Cristo abençoe e dê a paz do Senhor uns aos outros.